esta madrugada, precisamente às 3h35, eu acordei de uma visão que o Senhor me deu. Eu gostaria de dizer para os irmãos que ouvirem essa mensagem que pudessem passar para quanto mais pessoas possível. Pessoas cristãs e não cristãs, mas especificamente pessoas cristãs. Nessa visão, o Senhor me chamava para ir a um lugar de quando eu era criança. E chegando neste lugar, eu me deparava com um curral. E o Senhor me mandava sentar. Lá tinha uma cadeira. Eu me sentava do lado de fora do curral, porque o curral estava muito sujo, muito fétido. O Senhor então puxava a cadeira e punha dentro do curral e dizia: eu quero que tu sente neste lugar. E eu entrei no curral e sentei naquele lugar que o Senhor me mandava. E eu dizia: mas Senhor, por que eu não posso sentar ali na estrada? Esse curral está muito fétido, o meu sapato está entrando na lama do curral. E ele dizia: assim cheira o pecado do povo brasileiro às minhas narinas. E por causa da imoralidade, e por causa da depravação dos homens, e por causa da imoralidade familiar, vou eu trazer algo terrível sobre a nação brasileira. E aí eu começava a ver homens chegando nesse curral para trabalhar. E eu ficava tímida. Mas o Senhor dizia: não se preocupem porque eles não te veem. Eu só quero que tu entenda o que eu estou falando. E esses homens chegavam e eles começavam a falar palavrões. E esses homens eram homens que, quando eu era criança, eu me recordo a face de algum deles. E o Senhor dizia: quando você era criança, era assim? E eu dizia: não, não era. E o Senhor dizia: pois agora pessoas que nunca antes haviam falado depravações hoje dizem como se fosse a coisa mais normal do mundo. E isto soa muito ruim aos meus ouvidos. E o Senhor então me tirava daquela cadeira e eu voltava para a estrada. E ele falava: agora olha para cima. E eu olhava para cima e via duas mãos segurando uma bola de fogo. Era como se fosse um meteoro. E ele dizia: vou lançar um meteoro sobre a terra. E cairá precisamente sobre o país, sobre a nação brasileira. E vou eu trazer muita dor e muito planto para ver se as pessoas se voltam para mim, para chamar a atenção do povo brasileiro. Porque eis que dentro das minhas igrejas tem muita gente brincando. E eu preciso de alguma forma chamar a atenção e cair temor sobre a vida das pessoas. E ele soltava a bola. E aí ele virava e falava para mim: agora corre e avisa quantos você puder, porque isso não demorará a acontecer. E eu saía andando muito rapidamente pelaquela estrada. E eu via que a bola corria muito mais do que eu andava. E então eu passava a correr. E eu corria muito, 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 muito. Eu corria e eu mesmo dizia para mim mesmo: vai, Rose, corre, corre, você consegue. E na minha cabeça vinha: eu preciso de ter alguma coisa concreta sobre o que está acontecendo. As pessoas não vão acreditar no que eu vou dizer. E a voz do Senhor bradava no céu e dizia: acreditaram em Noé, tampouco vão acreditar em você, mas diga assim mesmo. E eu corria muito. E quando eu já estava chegando perto da minha casa, eu via pessoas desoladas, muita fumaça cinza. Não dava para enxergar nada, só o vulto da pessoa passando por mim. E essas pessoas estavam desoladas e chorando angustiadamente.
E eu não conseguia mais correr porque tanta fumaça, e a mão do Senhor vinha e me pegava e eu sentava na palma da mão dele, e então eu entrava dentro do quintal da minha casa. E quando eu entrava dentro do quintal da minha casa, que eu olhava para o céu já estava limpo, e eu via, com olhos nus, eu via a terra de uma visão que eu nunca imaginei que eu pudesse ver. Eu via a terra e esse meteoro chegava muito próximo da terra e eu falava: meu Senhor, não permita que isso aconteça. E ele dizia assim para mim: então avisa quantos puder, e se as igrejas se unirem sem rótulo e se juntarem em oração, em clamor, poderei eu talvez atender ao pedido da igreja, mas precisa ser um clamor suave aos meus ouvidos, porque nem para aclamar a igreja do Brasil está me agradando. Irmãos, eu acordei desse sonho, dessa visão, e orei. Eu acordei gritando: meu Deus, meu Senhor, meu Deus, meu Senhor, e o meu marido acordou comigo por causa dos gritos. Eu gritava para o Senhor não fazer isso. Então eu me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, eu orei ao Senhor e pedi a Ele que me confirmasse isso em sua palavra. Eu levantei da minha oração e abri a Bíblia em Sofonias 1. Sofonias 1 é o capítulo da Bíblia, é um livro da Bíblia que no versículo 1 vai falar sobre a destruição, sobre destruição, ameaças de destruição. Eu gostaria que o povo que ouvir a minha gravação, o povo que ouvir a voz que o Senhor mandou eu dizer, começasse a orar, para que, se acontecer alguma coisa, o Senhor possa ainda nos olhar com olhar de misericórdia. Porque vocês não têm noção do que eu sentia quando eu passava pelas pessoas. Creio eu que quando eu passava pelas pessoas, elas já estavam sentindo o impacto da queda do meteoro. Elas já estavam vivendo perdas, porque os gritos e os choros dela eram de choros de calamidade. Que a igreja do Brasil possa se colocar em oração. Que não importa a denominação que você seja. Eu sou discípula da Igreja Apostólica da Família, na cidade de Petrópolis. Não importa a sua denominação. Nós servimos a um Deus poderoso, o nosso Senhor, aquele que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e você. Que nos juntemos em oração para que o Senhor faça o melhor que tenha que ser feito. Amém.